Vamos lá, galera. Agora, continuando, a gente vai falar sobre o cubo. E o cubo, ele vai seguir algumas coisas um pouco parecidas com a do paralelepípedo, tá? Uma diferença entre o paralelepípedo e o cubo é que no cubo, todas as suas dimensões, todas as suas arestas têm o mesmo tamanho. Então, por isso que aqui tem azinho, azinho e azinho. Lembra do paralelepípedo que era A, B e C? Bem, nesse caso do cubo fica A e A, que é justamente a aresta do cubo, correto? Então vamos lá. A área total, já falando sobre os cálculos que iremos fazer no cubo, como ele possui todos os seus lados iguais, ou seja, ele é formado por quadrados. E como são 6 quadrados, a gente calcula a área de um quadrado e depois multiplica por 6. Por isso que a área total do cubo é 6 vezes a ao quadrado, certo? O volume do cubo é justamente, lembra que era a área da base vezes a altura? A área da base é um quadrado, então a ao quadrado. Vezes a altura, então fica tudo a vezes a vezes a. Ou seja, o volume do cubo é a ao cubo, pois isso aqui é uma potência, né? Onde a base se repete 3 vezes, então a ao cubo. E falando sobre as suas diagonais, aqui a diagonal da face e a diagonal do cubo mesmo, que é o desão, também é semelhante à do paralelepípedo. Fechamos Pitágoras, fazemos aqui, hipotenusa e etc. E dessa forma nós encontramos a diagonal da face, que é Dzinho, e a diagonal do cubo, que é Dzão. Aqui, a diagonal da face, A raiz de 2. Diagonal do cubo, que é a grandona já, o Dzão, A raiz de 3. Ou seja, você percebe que para fazer qualquer cálculo do cubo, a gente precisa saber de uma única e exclusiva informação, o valor da aresta. Então, se nós temos o valor da aresta, tudo fica fácil. A gente só faz calcular, só calculeiro. Então, já vamos para o exemplo. Qual é a área total e o volume de um cubo cujas arestas medem 15 centímetros? Então, olha que beleza. Já foi dado o valor da aresta para a gente. Então, se a gente tem o valor da aresta, para calcular a área total, 6 vezes a aresta ao quadrado. Então, 6 vezes 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que é 225. 6 vezes 225, 1.350 centímetros quadrados. Não esquece da unidade. Se é centímetro, no caso, área, centímetro ao quadrado. Volume. Bem, volume é só a aresta ao cubo. Então, 15 ao cubo. Ou seja, fazendo os cálculos, 15 vezes 15 vezes 15, nós encontramos 3.375 centímetros, como é volume, cúbicos. Transformando já para ml, mililitros, 3.375 mililitros, ou 3 litros e 375 ml, ou jogando tudo para litros, 3,375 litros. Certo? É importante, mais uma vez, você se atentar para essas transformações, que elas são muito cobradas. Bem, agora a gente vai falar sobre o prisma de base triangular. Esse aqui, às vezes, é o que mais dá trabalho. Por quê? Quando a gente vai falar sobre triângulo, nós temos 3 tipos de triângulos a priori, né? Triângulo retângulo, triângulo equilátero e triângulo escaleno. E ainda tem o triângulo isósceles, né? Ou seja, são 4. Mas vamos lá, com calma a gente consegue. Bem, para calcular a área da base, calculamos a área do triângulo. E para isso temos 2 casos, presta atenção. Se o triângulo for retângulo, olha aqui, se o triângulo for retângulo, ou seja, tiver um ângulo reto, a gente vai calcular B vezes C dividido para 2. Ou seja, as dimensões dos catetos, B vezes C, dividir para 2, onde BC são os catetos do triângulo, correto? Se o triângulo for um triângulo equilátero, ou seja, que possui todos os seus lados iguais, a fórmula já muda. Já é essa daqui, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, ok? Essa fórmula temos que memorizar e assim vamos. Bem, a área total é dada pela soma. Qual é essa soma, professor? Bem, nós temos 2 bases, né? Então, 2 vezes a área da base. Essa área mais essa área, 2 vezes a área da base. Mais
3 vezes a área dos retângulos, que no caso são os que ficam na lateral, ou seja, é a área lateral. Então eu coloquei aqui, ó, AB, área da base. A rete é a área do retângulo da lateral. Então, para a gente calcular a área total desse prisma aqui, nós fazemos essa fórmula. Nesse caso aqui, você não precisa memorizar a fórmula. Pelo menos essa fórmula aqui de área total. Você pelo menos precisa memorizar essas. Porque aqui, se você calcular de 1 por 1, você consegue fazer os seus cálculos tranquilamente. Vá pela lógica. Eu tenho duas bases congruentes. Então, se calculou a área de uma, multiplica por 2. E eu tenho 3 retângulos que, no caso, também são congruentes. Então, se você calcular a área de 1, multiplica por 3. E, por fim, soma tudinho. E corre para o abraço. E volume, ó, lembra lá da história que eu falei para vocês? Volume sempre vai ser a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Nesse caso, a área da base já mudou, pois é um triângulo. Então, a área da base vai ser a área de um triângulo retângulo ou a área de um triângulo equilátero. Correto? E a altura, se for um prisma reto, já vai ser a própria aresta lateral. Ok? E aqui eu falo da relação volume e capacidade. Como você já deve ter percebido em exemplos anteriores, algumas respostas foram dadas em centímetros cúbicos, mililitros ou litros. Essa é uma relação entre as unidades de volume e capacidade que existem e que são bastante cobradas em vestibulares, exercícios, etc. Vale lembrar essa relação, gente, olha aqui, ó. 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, por isso que a relação é direta, de 1 para 1. 1 decímetro cúbico, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, é a mesma coisa que 1 litro. 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, esse quadrinho bem aqui, ele é muito importante você ter ele em mente, ok? Então, note que toda vez que um exercício falar sobre litros, mililitros, etc., você terá que calcular o volume e em seguida fazer a transformação das unidades de volume para capacidade, ok? E agora nós vamos iniciar nossos exercícios.